Hoje é papo sério. Sim, papo sério. Chega, eu vou pintar, eu vou fazer o que eu gosto, eu vou criar. Foram frases que vieram na minha cabeça nesse ano. E foram vários passos que aconteceram pra eu finalmente expor isso aqui. Foi um pouco do nada que eu resolvi postar esse vídeo, o primeiro vídeo, inclusive, no canal. Quem não assistiu, vai lá assistir, recomeçando, né, na arte. E me redescobrindo na arte. E eu, eu tinha necessidade da fala, tinha necessidade da expressão. O pessoal aqui mandando mensagem nesse idioma. E o que acontece? Eu no ano de 2024 para 2025, principalmente ali no Réveillon, né, no Ano Novo, eu refleti sobre que a vida estava sendo muito dura, muito intensa. Eu estava trabalhando, inclusive de madrugadas, atendendo vários clientes, isso na parte de arquitetura, e muitas obras, muita burocracia, muito peso, sabe? Porque eu sempre amei a arquitetura, a parte que a arquitetura ela une tudo, né? Psicologia, desenho, criatividade, mas ela também tem a parte burocrática, técnica, inclusive de gerenciar pessoas, né? Gerenciar a obra. E arquiteto é um resolvedor de problema, antes de tudo. Ele não é só um criativo, ele não é só um artista, ele é um resolvedor de problema, ele é um artista e resolvedor de problema. E eu tava desgastada, né? Com tanta intensidade, com tanta energia para fora, e a parte criativa se tornava 10% de tudo, né? Então, na parte criativa eu gosto muito, até se vocês tiverem interesse em ver algum projeto, que eu apresente um projeto, eu tenho um projeto que ele é baseado num filme. Foi um dos últimos projetos que eu fiz, assim. O cliente, ela veio como um filme de referência, foi bem interessante. Mas, assim, o foco daqui é artista mesmo, né? E a área da arte, da criatividade. Mas a arquitetura isso é muito forte. Porém, num escritório de arquitetura, a gente acaba deixando muito a parte disso. A gente vira um gestor, a gente vira um administrador, né? E isso estava me desgastando. Foi então quando eu me conectei com uma arquiteta que deixou a área da arquitetura para se tornar artista plástica. Ela pinta desde criança e ela já está estabilizada na área há 5 anos. Ela já tem vendido quadro, vivido disso, exclusivamente disso. E eu me conectei a ela e eu relembrei. Ela foi um gatilho para eu relembrar que lá atrás, aos 7 anos de idade, eu pedi todos os materiais para meus pais e para começar a pintar. Isso eu explico lá na história, né, no recomeço. Então, eu entendi as frustrações, eu entendi os momentos que eu deixei de lado a minha essência, o meu lado criativo, que eu estava vivendo ali como um meio quadrado e deixando de florescer todos os dias. E voltei a pintar. Então isso foi um grito de chega pra mim, né? E 2025, quando chegou o Réveillon ali, o Ano Novo, eu decidi no Ano Novo ficar sozinha, ficar em casa sozinha com os meus animais, assim. E foi uma grande reflexão pra mim, porque a frase que eu falei foi: 2025 será diferente. 2025 não vai ser pesado como 2024. Eu vou fazer ser leve. Então, eu passei 2025 a trabalhar menos com arquitetura, embora eu ainda trabalhe, sim, e desejo ainda continuar com arquitetura. É realmente o que eu me especializei por anos, né? Eu tenho uma trajetória de 7 anos de formada como arquiteta, mais época de graduação, estágios, enfim, em diversas áreas. Então, totaliza aí 12 anos de processo, né? 12 anos do caminhar com a arquitetura. E foi muito importante, é muito importante a arquitetura para mim, inclusive no lado artístico. Me faz ver também sobre os adornos, quadros, como que eles interagem com o espaço, como que esses elementos são incluídos, quais são as propostas, quais são o que é mais procurado hoje no mercado também. E também o próprio desenhar, né? A própria, assim,
linha de expressão que eu tenho. Acho que a gente, quando faz arquitetura ou quando emerge dentro da arte, a gente aprende a compreender que a arte, ela é o que é, ela é um nível de expressão. E a gente passa a ver mais beleza em diversas formas de arte. Se não é a mesma forma da tua, tu mesmo assim vê beleza, porque é a forma de expressão da outra pessoa. A arte, ela é a proposta de te fazer sentir. Então ela tem o objetivo de fazer sentir, de fazer experienciar algum momento, de ressonar em algum sentimento. Às vezes é um sentimento mais de medo, um sentimento mais denso, às vezes é um sentimento mais fluido, mais elevado. Eu tenho trabalhado hoje nas minhas obras com o objetivo de trazer um elemento mais fluido, de leveza, de conexão realmente espiritual. Tem vindo para mim imagens de animais, pintura, e também a técnica de massa hoje, né, a gente utilizando massa nas obras, quando a gente utiliza os elementos mais 3D, em 3 dimensões, a gente se conecta mais a uma arte contemporânea. Então, vendo a história da arte, é interessante que a gente está chegando nos elementos mais em 3D, em utilizar massas, né? E isso é um elemento que eu gosto bastante. Então, deixa eu até olhar um pouquinho aqui minha cola. Eu acho que a arte ela sempre vai ser uma construção, né? Eu sou uma artista em construção e todos os artistas são artistas em construção. Tudo que envolve expressão, ela vai estar sendo mutável, porque a gente vai mudar as nossas experiências. Então, ela envolve técnica de alguma forma, técnica de desenho, técnica de sombras, elementos, de projeções, mas a gente vai sempre estar dentro de um aspecto de vivência. Hoje em dia, eu estou trabalhando com quadros 30 por 20 pequenos, tá? São os quadros que eu estou utilizando para fazer experimentos, principalmente com a massa, porque a massa ela tem a tendência em rachar, dependendo do traço que a gente utiliza nela, né, da composição. E daí eu posso explicar também quais as receitas de massa que eu levantei. Eu estou fazendo testes ainda. Isso é algo bem ainda sendo construído, sabe? Mas é isso, gente. Eu resolvi dizer chega, sabe? Eu saí do conformismo, né? De tipo, viver uma vida sempre no piloto automático, né? Correndo atrás. Porque quando a gente tá fazendo aquela força para ser, sabe? Aquela força para seguir naquele caminho, tem algo errado, sabe? Então, eu saí desse padrão, assim, e resolvi falar, olha, eu vou fluir mais pelo meu interior, pelo que caminhos que eu visitei na infância, que eu deixei de lado. Então, quem quiser seguir comigo e quem quiser ver as obras de arte que eu já fiz, eu tenho algumas nos shorts, né, que eu postei, e também eu postei um vídeo, que é o segundo vídeo do canal, as obras de arte que eu fiz até o momento. Então, se você quiser caminhar comigo, se inscrever no canal, será muito bem-vindo. Até mais. Grande beijo.